Apocalipse 1, 4 a 8 é o nosso texto. Estaremos meditando na palavra de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega. E o alfabeto inteiro também, poderíamos acrescentar. Ou então, eu sou o primeiro e o último. E todo o centro também. Apocalipse, nesta noite, esse livro enigmático, essa literatura bíblica cheia de símbolos, leões, anjos, cordeiros, números, símbolos que precisam ser sempre decodificados de uma forma responsável, buscando pistas, referências não na nossa imaginação, mas na própria Bíblia. É sempre um mistério ou uma dificuldade ler e entender Apocalipse, mas é um livro que merece muito ser conhecido, porque fala para tempos difíceis, tempos de perseguição. Era o que estava acontecendo naquela época. Fim do primeiro século, o imperador romano Domiciano estava começando uma perseguição implacável. E ele exigia que todos os seus súditos, os moradores do império, adorassem a ele, o imperador, como Deus. Kaiser Kyrios, César é o Senhor. Mas os cristãos não se dobraram a isto e por isso pagaram um alto preço. Eram despedaçados literalmente, assassinados de todas as formas, crucificados, empalados, devorados por feras em espetáculos públicos. E a pergunta que a gente deveria fazer é: como é que eles conseguiam enfrentar isso? Como é que aguentaram? Porque sim, aguentaram. É fato. O movimento do cristianismo sobreviveu. Não apenas sobreviveu, mas cresceu no meio de toda a perseguição. Tertuliano vai dizer que o sangue dos mártires era a semente da igreja. A forma como eles enfrentavam a perseguição foi incrível. Tão incrível que os romanos olhavam para os cristãos enfrentando a perseguição e ficavam intrigados. Quem é esta gente? O que eles têm de especial? Que força interior, que paz independente do caos é esta? Que esperança inquebrantável é esta que esses homens e mulheres têm? Como, gente? Como os cristãos enfrentaram aquela perseguição violenta? E a carta de Apocalipse foi certamente fundamental para prepará-los. O que eles encontraram no Apocalipse, em toda a Escritura, é verdade, mas muito especialmente neste livro, foi o alimento suficiente para fortalecê-los durante as provações. A leitura de hoje nos traz um trecho da abertura do livro. O livro abre com o apóstolo João, um dos 12 discípulos de Jesus, e ele está preso em uma ilha, muito provavelmente por ter se negado a adorar o imperador como Deus. E João já está velhinho. Lá na ilha de Patmos, ele está sozinho numa caverna, desamparado, se sentindo incapaz de contribuir com a pregação do Evangelho, porque ele foi retirado do conflito. E o seu coração provavelmente sofria por isso. Sofre pela perseguição que a igreja cristã está enfrentando e sofre porque sente que não pode fazer nada. Lembranças do tempo em que ele estava viajando e pregando e plantando e pastoreando igrejas passavam por sua mente. E a dor no coração vai ficando mais e mais apertada. Preocupado com seus filhos espirituais, com saudade dos seus amigos, colaboradores, talvez até se sentisse um pouco esquisito, porque ele ainda é o último
o único dos discípulos de Jesus ainda vivos, o único que não havia sido martirizado. Por que não tive o mesmo final que os meus irmãos apóstolos? Por que eu, de certa forma, fui poupado até agora? É possível que, entre tristezas e preocupações também, houvessem lembranças alegres para o João. Os dias com Jesus, o desespero da crucificação, mas a alegria da ressurreição. O começo da igreja, a experiência do Pentecostes. 1000 coisas poderiam estar passando pela cabeça, e ele alterna momentos de esperança e desilusão e saudade. E nesta situação, queridos irmãos e irmãs, Deus lhe reserva uma surpresa, um final especial para a sua vida. Qual surpresa? Reencontrar-se com o seu Salvador, com o seu Mestre Jesus. Ele tem uma visão e Jesus lhe visita e lhe diz: o que eu vou te mostrar, escreve, coloca numa carta. Nós vamos usar esta carta para confortar e enviar esperança para as igrejas que estão sofrendo. Eu vou te mostrar, João, como eu estou trabalhando neste momento e como eu vou continuar trabalhando até o final. Vou te mostrar o fim desta realidade perversa do mundo. Vou te mostrar meu retorno, minha vitória, e eu vou te mostrar como eu vou estar permanentemente atento aos meus filhos e filhas. Vê tudo isso, João. Escreve, conta tudo. Esse é o livro de Apocalipse. Fascinante. Hoje ainda não vamos ver cenas destas visões todas do futuro que João viu. Elas começam mais adiante no livro de Apocalipse. No capítulo 1 é mais esta apresentação de Jesus para o João. Como foi esse reencontro? O que Jesus lhe disse? E das muitas coisas que que Jesus diz a João, eu vou destacar uma frase de Jesus, que apareceu 2 vezes e, na verdade, no capítulo 3 ela aparece ainda outra vez. Jesus repete ela. Se repete, é porque deve ser importante. E no passado ele já tinha dito isso para os seus discípulos. Coisas bonitas. Por exemplo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João tinha escrito tudo isso no seu evangelho. E agora Jesus se apresenta para João com um outro título. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que isso significa? De que forma este título de Jesus, este nome de Jesus, pode ser consolador para nós, como foi para os primeiros cristãos? É o que nós queremos ver. Vamos desdobrar, vamos dividir esta frase. E começamos com: Jesus é o Alfa, ou então Jesus é o primeiro. O que significa? Significa que Jesus existe desde sempre, que Jesus não foi criado, que não há nada antes dele, ninguém. Ele não é o beta e o ômega, ele não é o ômicron e o ômega, né? Beta sendo a segunda letra. Não, ele é o alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego. E essa é uma reivindicação e tanto, se pararmos para pensar, porque Jesus está dizendo: eu não comecei em algum momento, eu não comecei quando nasci em Belém, eu sou
a origem de tudo. Como nós dizemos no credo, por quem todas as coisas foram feitas. Jesus não só criou tudo, Ele criou você. E por isso fazemos bem se nós interpretarmos a nossa vida, começando sempre com Ele. Quer conhecer o mundo? Quer conhecer a si mesmo? Comece com Cristo. Mas isso não é o que nós vamos ouvir fora da mensagem do cristianismo. Porque normalmente o ser humano busca suas respostas, busca sua origem, suas soluções, talvez dentro de si mesmo. A gente começa procurando de uma forma autocentrada. Só que se fizermos isso, nunca vamos encontrar algo de sólido. A mensagem da Bíblia incutida nesta fala de Jesus é: não comece com você, comece com Jesus. A menos que nós o conheçamos, diz Jesus, nada vai fazer sentido em nossa vida. A Bíblia começa em Gênesis com no princípio Deus. Não começa com no princípio eu, no princípio o ser humano, no princípio a sociedade. No princípio Deus. Não começa como Descartes pensa, né? Ou disse, penso, logo existo. Não é assim a mensagem da Bíblia. Se você ficar dentro de você, você nunca vai se encontrar. Se você começar com você, com seus sentimentos, com suas experiências, com suas suposições, com o seu conhecimento adquirido, você não vai chegar à verdade alguma, você não vai chegar à realidade. Teu ponto de partida é fundamental. E a Bíblia diz, te convida a começar com Jesus, porque faz toda a diferença do mundo começar sua vida, sua busca, sua semana, suas relações a partir da confiança de que você foi criado por Jesus com todo amor e carinho. Há um ser inteligente e amoroso por trás de tudo e por trás da tua vida. Você não é um acidente de átomos. Dependendo do que você acredita, isso vai influenciar a maneira como você decide, como você faz escolhas, como você sonha, como você age. Se você é meramente poeira cósmica, você vai acabar criando suas próprias regras, você vai determinar o seu próprio significado. Agora, se você foi começado, criado por aquele que é o começo, e se esse começo é um criador pessoal, então é necessário descobrir qual é a ideia dele, qual é o sonho dele, qual é o propósito dele, qual o significado que ele deu para você. Eu sou o princípio de Jesus. Eu estava lá quando tudo foi criado. Foi ideia minha. Você não é um brinquedo nas mãos de deuses romanos. O universo não é o playground de divindades estranhas. Muito menos você veio do acaso ou por acaso. Você não é uma fagulha ao redor de divindades orientais. Você é gente. Você é filho, eu fiz você à minha imagem e semelhança. O mundo foi feito para que você e eu fôssemos felizes juntos. E quando Jesus se apresenta como o primeiro, ele não é apenas o primeiro da criação, mas ele é o primeiro da recriação. Isso tem a ver com a ressurreição. Essa temporada que estamos vivendo. Porque quando Jesus ressuscitou, além dele retornar à vida, ele estava naquele domingo inaugurando uma nova realidade, um novo mundo, por assim dizer, que já não é mais amaldiçoada pelo pecado, mas que foi a partir do seu sacrifício na Sexta-feira Santa, restaurada por Deus, consertada.
Nós ainda não desfrutamos totalmente deste concerto, deste mundo, mas em Jesus, quando Ele se levanta dos mortos, já temos esta certeza. Nosso mundo, a criação de Deus, já está a caminho de sua renovação. Já podemos ter esperanças. Por isso, Romanos 8 diz que a criação aguarda com expectativa a revelação. E nós podemos acrescentar também que Jesus, com essa frase, Ele não é apenas o começo, o alfa da nossa vida física, da nossa existência, mas da nossa vida com Deus, de que estamos vivos para Deus, de que renascemos para Deus, de que fomos reconciliados com Deus. Ele não apenas primeiriou a nossa criação, mas Ele também primeiriou a nossa redenção. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6 que quando nós somos batizados, nós participamos da morte e da ressurreição, ou seja, nós ganhamos os frutos da redenção que Jesus Cristo conquistou para nós. Jesus é a origem também de hoje termos vida com Deus, vida eterna, vida em abundância, fé, perdão, o Espírito Santo. Veja como Jesus, como João, na verdade, reagiu à visita de Jesus, lá no versículo 17, 18 desse capítulo 1, diz que quando João viu a Jesus, ele desmaiou, ele ficou como morto, mas Jesus colocou sua mão sobre João e disse: não temas. De novo, sou o primeiro e o último. Eu morri, mas eu voltei. Eu voltei a viver. E eu voltei para você. E eu agora voltei com as chaves do inferno e da morte. Eu morri e ressuscitei. Jesus lembra a tumba vazia e a cruz. Sexta-feira Santa e Páscoa, a fonte da nossa salvação. Não temas, João, não temas, congregação Cristo Redentor. Jesus se apresentou para João e para nós hoje, primeiramente dizendo: eu sou o alfa, eu sou o princípio, eu sou o começo, eu comecei tudo para você. Tua criação e tua redenção. Não há nada, nem ninguém, além de mim, que faz isso para você. Entregue a tua vida a mim e você se encontrará. Você se encontrará com o seu verdadeiro eu, com o seu verdadeiro propósito. Porque você vai começar na origem certa das coisas, o sentido, a lógica. Caminhe comigo e tudo fará sentido. Venha a mim e você encontrará descanso. Comam da minha comida, meu corpo, meu sangue, e vocês serão saciados. Traga para mim tuas perguntas difíceis. Eu tenho respostas para o teu vazio existencial. Eu sei preencher a tua dor. Eu posso, sou o único que posso te curar teus pecados. Eu tenho perdão. Comece com Jesus e você vai se encontrar. E aí Jesus diz também, na mesma frase, que Ele é o ômega, a última letra do alfabeto grego, que Ele é o último. Ele não diz que é apenas o primeiro, mas o último. Não diz que é apenas o alfa, mas Ele é o ômega. Não só criou tudo, mas tudo o que Ele criou está orientado para Ele, está destinado a Ele, está destinado à sua glória. É para o seu prazer. Ele não apenas está por trás das coisas, mas está lá na frente, na cadeira de comando, a cargo da história, do tempo, a cargo do julgamento, a cargo do castigo, a cargo da recompensa. É Ele quem tem as chaves que abrem o destino de tudo
e de todos. Eu sou o último de Jesus, o ômega. A história humana, a história cósmica está caminhando para os meus braços. Eu sou o amém de tudo. Eu tenho a última palavra e eu sou o sim de Deus para a humanidade. Todas as tuas necessidades estão a caminho de Jesus. Nossos problemas encontrarão as soluções nele. O mal que existe no mundo será, em última instância, derrotado por este Jesus. As expectativas, os sonhos que habitam o nosso mais profundo interior só encontram um endereço, só encontram satisfação plena em Cristo. Jesus é o último. E quando ele diz que ele é o último, ele também está querendo nos recordar algo muito importante: que ele virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos. Ele também nos lembra que ele é aquele que não apenas veio no passado, mas que virá novamente. É a sua promessa de retornar. E aí a gente, de repente, possa pensar, nessa demora aparente. E essa demora aparente do retorno de Jesus pode fazer a gente muitas vezes perder a paciência, ou perder a expectativa, ou perder até a própria fé nesta promessa. Mas ela nos foi feita. As palavras de Jesus com respeito ao seu retorno foram amplas e claras. Os credos da igreja atestam. E ele virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos. Implicações sérias. Se Jesus é também o alvo, se toda a nossa vida, como uma flecha, deve estar apontada em direção a Ele, há apenas 2 modos de nos relacionarmos com Deus. Só 2. Ou Ele é o meio para algum fim que você tem, ou Ele é o fim e todo o resto é o meio. Pense sobre isso. Não é assim que muitos de nós temos nos relacionado com Deus? Não é assim que muitos de nós, mesmo cristãos e crentes, temos feito de Jesus? Muitas vezes a gente tem Jesus como alfa, mas a gente escolhe outros ômegas. A gente tem Jesus na base, no batismo, mas a gente segue nossa vida para outros caminhos, com outros destinos, com outros finais. E aí apenas usa esse Jesus como uma muleta, como um recurso, um meio para eu chegar onde eu quero chegar, nestes ômegas que eu invento. Usamos Deus para chegar no poder, usamos Deus para chegar na riqueza, usamos Deus para chegar na fama, escolhemos outros finais felizes para a nossa história e apenas vamos pedindo que Deus nos dê empurrõezinhos. De vez em quando, pedimos que Ele se sujeite e se enquadre. E eu pergunto, quem de vocês está fazendo Deus de ômega, de fim, de destino, de final feliz? Quem de vocês está usando Ele como um meio para chegar num outro destino? Por isso, gente, muitas vezes Deus acaba puxando o nosso tapete, nos derrubando de algumas certezas, porque Ele se recusa a ser uma muleta, um mero meio. Esse Jesus que morreu para nos salvar e que diz para nós o seguirmos, Ele diz: venha a mim, por mim, me segue por amor a mim, não para que eu te dê alguma coisa. Não venha a mim para que eu te abençoe de um jeito que você gostaria. Venha a mim, mas venha a mim porque eu sou suficiente, não porque eu vou conseguir alguma coisa para você.
quando a gente usa a Deus para conseguir alguma coisa. Ele não está sendo o nosso ômega. E Ele não vai aceitar isso. Qual é o teu ponto, o teu ômega, o teu destino, o teu alvo maior? Se Jesus está voltando, como você está esperando? Estamos esperando, testemunhando para a salvação de outras pessoas? Estamos esperando, lutando já contra todos os males, injustiças e sofrimentos do mundo? Estamos lutando contra as dores e o sofrimento do nosso próximo? Estamos esperando a Jesus, tentando de todas as maneiras nos reconciliar com as pessoas, ajudar com que elas se reconciliem com Deus? Se Jesus é o nosso ômega, é assim que nós o aguardamos, engajados em sua missão, participando já deste reino que Ele inaugurou quando ressuscitou dos mortos, tendo clareza que um dia, porque Ele está no final, teremos que prestar contas de tudo o que nós recebemos dEle. Todos os chamados, todos os recursos, todas as portas abertas, todos os relacionamentos, todos os dons, todas as experiências que tivemos. Concluindo, se Jesus é o nosso primeiro e o nosso último, Ele quer ser o nosso centro também. Se Jesus é o alfa e o ômega, Ele também quer ser o alfabeto inteiro também. O que isso significa? Ele quer caminhar com a gente. Ele quer ser parte do presente. Ele está no ponto original. Ele esteve em tempos passados. Ele está no ponto final, no destino de tudo e de todos, mas quer estar no presente, próximo de vocês e de mim, no hoje, no agora. Eu sou o que era, eu sou o que há de vir, mas eu sou aquele que está aqui, agora, na tua vida, no teu hoje, nesta quinta-feira. E eu não estou aqui agora como um coadjuvante, como uma ideia, como um conceito, mas como Deus vivo, Deus de Jacó e Abraão e Isaque. Eu estou aqui como o Jesus do João, o Jesus dos primeiros cristãos, que os fortaleceu, que os abençoou, que os possibilitou enfrentar tudo e todo tipo de circunstância. E eu tenho poder e amor de sobra para te ajudar em todas as tuas questões. E eu tenho uma missão para você hoje. Eu estou fazendo algo hoje no mundo, ao teu redor, e quero contar contigo. É assim que Jesus nos visita com a frase: eu sou o alfa e o ômega, e o alfabeto inteiro também. Jesus nos diz a todos: se você perder sua casa, porque você não está sendo fiel a mim, não te preocupe. Porque eu estou com você e eu vou durar para sempre. Nada mais vai acontecer. Se você perder seu trabalho porque você está sendo fiel a mim, Ele está falando a verdade, Ele estará com a gente. Se você perder seus bens, se você sofrer qualquer coisa por causa da tua obediência, da tua aliança com Jesus, Ele estará no final te esperando e estará no presente contigo. Jesus não acaba, Ele é o alfa e o ômega e todas as outras coisas que se mexem ao teu redor. Ele é o único eterno, o único que importa. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mais que qualquer outra coisa, se você estiver com Jesus, você também permanecerá. Só o que for feito em Cristo permanecerá. Só o que for feito com Jesus permanecerá.
E por isso, do seu lado, até o sofrimento tem significado. Tudo tem significado. A gente pode abrir as mãos e dizer: Senhor, eu aceito o que tu tens para mim hoje. Te agradeço pelo que tu me deu lá atrás, ao longo de minha vida. Te agradeço pelo que tu vais fazer no futuro, nesse futuro novo e perfeito que o Senhor está preparando para mim. Mas aceito o que o Senhor tem para mim hoje. O Senhor é também o meu meio, o meu centro, o meu presente. Isso que João passou, irmãos, irmãs, para as igrejas. Não ousem desobedecê-lo, porque vocês estão com medo. Não importa o que quer que os seus perseguidores façam com você, porque o primeiro e o último está com você. Esteve no começo, estará no final e está agora. Ele morreu por você e isso é tudo. Se o maior ser que existe, o grande Criador do universo, morreu por você, é porque você importa. Você recebeu grande honra e glória dele. Não o troque, não o troque por nada. Não o negue, não o desobedeça. Continue com ele. Não tenha medo. Ele é o princípio e o fim, e o meio também. O alfa, o ômega e o alfabeto inteiro também. Amém.